Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar algo ao seu coração nessa manhã, palavras de Jesus para a minha vida e para a sua vida nessa manhã de segunda-feira. O texto que eu quero ler está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 12, dos versos 22 até o 31. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, que diz assim: que dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observe os corvos, não semeiam e nem colhem, não têm armazéns e nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Busque então o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Uau! Que tremendo essas palavras de Jesus. O Senhor está acrescentando uma instrução muito importante aos seus discípulos, e o Senhor está falando comigo e com você nessa manhã. Nós vivemos em um tempo que as circunstâncias e que as adversidades, elas nos levam a se preocupar com a nossa vida, com a nossa própria vida. O que vemos hoje é pessoas preocupadas com a sua própria vida, preocupadas com o que comprar, com o que vestir, com o que comer, preocupada com tantas coisas com a sua própria vida, e esquecem das coisas do céu, das coisas concernentes à vontade de Deus para a sua vida. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã: não se preocupe com a sua própria vida. Observe que Ele não está dizendo para você não cuidar da sua vida. O cuidar da vida é uma coisa, o se preocupar de forma demasiada, além do necessário, é outra totalmente diferente. E é exatamente isso que Deus está dizendo para mim e para você. Não se preocupe de forma desnecessária, além do necessário, com a sua própria vida. O Senhor está dizendo: cuide dela, mas não se preocupe. Por quê? Porque o Senhor está dizendo: se preocupe com a palavra de Deus. Eu descobri que o preocupar, ele tem o mesmo significado que meditar. Quando Deus diz: olha, medita na minha palavra dia e noite, tendo cuidado para cumprir todos os seus mandamentos sobre a sua vida, o Senhor está nos orientando a meditar. Ele está dizendo: se preocupe com a minha palavra, se preocupe com aquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito.
Se preocupe com aquilo que a palavra de Deus está estabelecendo para a sua vida. Sabe qual é o grande problema, irmãos? Que é que diante de uma situação, diante de algum problema, nós ficamos tão preocupados com a nossa vida, com aquilo que nos fizeram, com aquilo que nos falaram, com aquilo que nos acometeu, a situação que veio contra a nossa vida, e nós esquecemos de meditar na palavra de Deus. Nós esquecemos de voltar os nossos olhos para a palavra e olhar exatamente aquilo que Deus está declarando para nós. E por isso, o deixar de olhar para a palavra, o deixar de meditar na palavra, tem feito muitas pessoas se preocupar de forma desnecessária, além do necessário. A melhor frase é essa: além do necessário, com a sua própria vida. Deus está dizendo: não se preocupe com ela, se preocupe com a minha palavra, porque quando você medita na minha palavra, a minha palavra começa a gerar vida dentro de você. Quando você se preocupa com a minha palavra começa a gerar na sua vida o meu querer e o meu efetuar. Deus diz: deixe que eu me preocupe com aquilo que você precisa. Deixa que eu me preocupe com aquilo que você necessita. É exatamente isso que Jesus está dizendo aos seus discípulos aqui. É exatamente isso que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã. Pare de se preocupar além do necessário com a sua própria vida. Se preocupe com a palavra de Deus. Mas pastor, eu estou passando uma luta. Pastor, você não entende o que eu estou vivendo. Pastor, eu estou vivendo um tempo de muita aflição, de muita angústia. Pastor, eu estou vivendo um tempo de uma batalha travada. Pois é, o Senhor está dizendo para você nessa manhã: pare de se preocupar com essas coisas e comece a preocupar com a minha palavra, a meditar na minha palavra, a confiar na minha palavra, a confiar que eu sou poderoso para mudar o cenário da sua vida, na sua casa, na sua família. Se preocupe com a minha palavra, medita nela ao ponto dela se tornar vida dentro de você. Olha que tremendo isso. Deus está dizendo: deixa que eu seja o centro da tua vida, o centro das suas atenções. Deixa eu ser o seu pai, deixa eu ser o seu provedor, deixa eu ser aquele que vai te vestir, deixa eu ser aquele que vai te dar o que comer, deixa eu ser aquele que vai te sustentar. O Senhor é o nosso sustento, e tudo que Ele quer é ser o nosso Pai. Sabe qual é a diferença, queridos, daquele que é filho, daquele que não é? A Bíblia diz que aqueles que creram e receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu preciso crer que Ele é meu Senhor, que Ele é Senhor sobre a minha vida, Ele é o meu sustento. Eu preciso receber isso. E quando eu creio e recebo Cristo na minha vida como Senhor e único Salvador da minha vida, eu tenho o poder de me tornar filho. E esse poder de me tornar filho faz com que a palavra de Deus, ela crie forma na minha vida, a ponto de mudar o cenário daquilo que eu estou vivendo. O Senhor diz: observe as aves. Observe as aves do céu. Observe de forma atenta. Olhe bem isso. Elas não semeiam nem colhem, elas não têm armazém nem celeiro, contudo Deus os alimenta. Vocês têm muito mais valor do que as aves. Deixa eu dizer algo: observe os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Então não busque de forma ansiosa o que há de comer, o que há de beber, o que há de se fazer. Deus está dizendo: não se preocupe com isso, sou eu que me preocupo. O mundo aí fora está preso e correndo atrás dessas coisas.
Mas o Pai, você tem um Pai, eu tenho um Pai, você tem um Pai. O nosso Deus sabe o que eu e você precisa, sabe exatamente o que eu e você necessita. E o Senhor termina dizendo: busque, pois, o reino de Deus, e todas essas coisas que eu acabei de falar para você, essas coisas que você necessita e precisa, lhe serão acrescentadas. Mas você precisa buscar o reino de Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Você recebe essa palavra no seu coração? Deus está pronto a mudar o cenário da minha e da sua vida, mas nós precisamos buscar as coisas do reino. Deus abençoe, Deus te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, queridos.